Nós vamos falar agora de um tipo de violência que tem sido muito divulgado, né, na mídia, no nosso país, e que é importante que a gente trabalhe muito a prevenção dessa questão, que é a violência sexual. Então, a violência sexual é uma situação em que a criança ou adolescente é usado para gratificação de um adulto ou mesmo de um adolescente mais velho, baseado numa relação de poder. Então, alguém que tenha poder sobre aquela criança, por ser um adulto, acaba utilizando essa criança ou esse adolescente para gratificação própria, para ter uma gratificação prazerosa. A questão do abuso sexual a gente pode dividir em dois termos, né? Primeiro, no abuso sexual sem contato físico, né? E segundo, o abuso sexual com contato físico. É importante deixarmos muito claro que houve uma mudança na legislação brasileira com referência à questão do estupro. Nós temos aí a nova lei do estupro, como nós citamos no início desse treinamento, e com a mudança na legislação, aquilo que anteriormente era considerado como atos libidinosos, que seriam a questão do abuso sexual, muitas vezes sem o contato físico, a partir da nova lei ele passa a ser considerado estupro. Então, o que anteriormente era considerado como atos libidinosos, né, atualmente é visto como a questão do estupro. Por conta dessa mudança na lei, nós temos visto, por exemplo, os casos, né, que acontecem dentro dos metrôs, onde um homem acaba atingindo uma mulher de alguma forma, então se esfregando no corpo da mulher ou tocando o corpo da mulher. Então isso que anteriormente seria visto como atos libidinosos, hoje é visto como estupro. E nós temos visto aí diversas denúncias de mulheres dentro dos transportes públicos, né, em vários estados do nosso país, dando queixa e denunciando estupros dentro dos transportes públicos. E isso hoje é visto dessa forma, qualificado dessa forma exatamente por conta da mudança na legislação. Então, dando continuidade, falando ainda sobre a questão da violência sexual, nós vamos falar sobre a forma de violência sexual sem o contato físico. Então, nós temos duas formas de violência sexual, sem contato físico e com contato físico. As formas de violência sexual sem contato físico, por exemplo, a violência sexual verbal. Então, são conversas abertas sobre atividades sexuais destinadas a despertar o interesse da criança ou adolescente e até mesmo de chocá-los. Então, o adulto chegar até a criança e começar a falar com essa criança sobre atividades sexuais, exemplificar, narrar alguma situação, isso também é um tipo de violência sexual. Um outro tipo são os telefonemas obscenos, então a maioria é feito por adultos, especialmente do sexo masculino, podendo gerar ansiedade na criança, no adolescente e na família. Então a pessoa telefona, percebe que uma criança ou um adolescente atendeu e começa ali verbalizar também alguma situação de sexualidade ou relatar alguma situação de sexualidade, e isso acaba gerando ansiedade e medo na criança. Uma outra forma de violência sexual sem contato físico é o exibicionismo. Então, a intenção nesse caso é chocar a vítima. O exibicionista é em parte motivado por essa reação. Ele quer chocar a criança ou adolescente, é essa reação que o estimula. A experiência pode ser assustadora para a vítima. Então, ele tira a roupa, mostra o órgão genital para a criança, e é essa forma que ele utiliza para chocar e para sentir prazer para ele, né? Isso é uma forma de violência sexual também sem contato físico. O voyeurismo, que também ele obtém a gratificação através da observação de atos ou órgãos genitais de outras pessoas. A experiência pode perturbar e assustar a criança ou adolescente, e hoje nós temos aí na questão da tecnologia, na internet, a grande vitrine para o voyeur. Então, quando nós vemos pessoas comercializando fotos de criança ou observando atos ou órgãos sexuais de outras pessoas, né, no caso mais focado na criança e no adolescente, isso também é um tipo de violência sexual.
O assédio sexual, que se caracteriza por propostas de relações sexuais. Então, um adulto propõe a questão de manter relação sexual com uma criança ou com um adolescente em troca de algo. Então, eu vou te dar roupa, eu vou te dar um celular, eu vou te dar um computador, eu vou te dar um tablet, se você manter relação sexual comigo. Então, ele assedia essa criança, ele tenta seduzir essa criança e esse adolescente, trazendo aí propostas de manter relação sexual e também oferecendo algum ganho para tentar aí conseguir, né, seduzir essa criança e esse adolescente. Essa também é mais uma forma de violência sexual sem contato físico. E existem outros, por exemplo, mostrar para a criança fotos ou filmes pornográficos, fotografar crianças nuas ou em posição sedutoras ou também com objetos sexuais. Isso também é um tipo de violência sexual sem o contato físico. Nós vamos falar agora também das formas de violência sexual com contato físico. Um exemplo é o abuso sexual, né, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Essa nova versão é da Lei 12.015, que é a nova lei do estupro. Então, hoje o abuso sexual com contato físico ele não é só considerado quando existe uma conjunção carnal, mas também quando se pratica ou permite que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, aquilo que anteriormente, como nós já falamos, né, antes, era considerado um ato libidinoso, que era passar a mão no corpo da criança ou do adolescente, beijar essa criança ou adolescente forçado, né, e um beijo que não é um beijo de afeto, é aquele beijo na boca da criança ou na boca do adolescente, forçadamente. Isso é considerado como um ato libidinoso e a gente tem isso daí hoje na legislação e contempla ainda outros atos que são esses libidinosos. Isso é bem importante a gente ter em mente e entender que a legislação traz aí uma nova versão para a questão do abuso sexual, que hoje é enquadrado como a questão do estupro, né? O abuso sexual intrafamiliar é quando existe um laço familiar, uma relação de responsabilidade entre o abusador e o abusado. A situação mais conhecida se encaixa nesse caso é o incesto. Então, é o caso do pai que abusa do filho, a mãe que pode ser aí abusadora, ou padrasto ou madrasta, alguém que faça parte do ciclo familiar, o tio, a tia, ou o avô, né, que pode figurar aí como abusador, agindo contra a criança ou adolescente. O abuso sexual extrafamiliar, que é quando o abusador não possui laços familiares ou de responsabilidade com o abusado. Embora o abusador possa ser alguém conhecido da criança ou conhecida da família, na maioria das vezes ele é alguém que a criança conhece, é alguém quem a criança confia, que acaba gerando um vínculo com ele, né? Pode ser um amigo da família, pode ser alguém próximo, um vizinho, alguém da vizinhança, mas não necessariamente alguém que tenha um laço familiar com essa criança ou com esse adolescente. Um outro tipo de abuso sexual que a gente pode também mencionar é o abuso sexual que acaba ocorrendo em instituições de atendimento à criança e ao adolescente. Então, esse abuso sexual é aquele que ocorre em instituições governamentais ou não governamentais, que são responsáveis, na verdade, por prover para crianças e adolescentes cuidados substitutivos ao da família, no caso do serviço do acolhimento institucional. E podem ser também em instituições encarregadas da aplicação de medidas de privação de liberdade, quando o adolescente comete um ato infracional e é encaminhado para uma internação, tendo aí a medida de privação de liberdade. Então, o abuso sexual também pode ocorrer nessas instituições, né, por parte de algum cuidador, por parte de algum funcionário. Então, é importante que se esteja atento também, que esse tipo de violência também pode ocorrer nesses lugares. Um outro tipo de violência sexual que a gente pode pontuar também é a exploração sexual comercial. Então, ela é caracterizada pela relação sexual de uma criança ou um adolescente com adultos, mediada por dinheiro ou por troca de favores. E esse tipo de exploração sexual abrange diversas formas de manifestação, como, por exemplo, a relação sexual em troca de favores, né? Então, em troca de comida, de drogas, em troca de algum provimento para a criança. Nós temos aí também a exploração sexual comercial no turismo, né, acontecendo aí em situações de turistas chegando até o nosso país,
ou no próprio país, pessoas viajando para locais que são locais turísticos e ali se aproveitar dessa situação para explorar sexualmente crianças e adolescentes que estejam naqueles locais. A própria pornografia, principalmente pela internet, então utilizar a imagem de crianças ou muitas vezes filmar alguma situação e colocar na internet, e também o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Então, retirar aquela criança do seu local, levar para uma outra localidade essa criança ou esse adolescente, para que ela seja explorada sexualmente e gere dinheiro para aquele que está, no caso, comercializando essa criança ou comercializando esse adolescente. Nessa questão da exploração sexual, é muito importante estar atento, porque às vezes as pessoas não têm noção do que pode ocasionar um convite, os pais devem estar atentos para a questão de, tua filha pode ser uma modelo, e um agenciador de uma agência que se diz agenciador de modelos, ou mesmo olheiros na questão de futebol para os meninos. É importante estar muito atento, porque podem ser propostas falsas, que por trás dessas propostas tenham aí a intenção do tráfico de pessoas ou mesmo da exploração sexual. Ou no caso de convites para trabalhar fora do país, eu posso te levar para fora do país para você ser manicure, para você ser garçonete, você vai ganhar muito dinheiro. Então são propostas que trazem em si um contexto diferenciado, que mostra que aquilo está fora da realidade e que precisa ser observado. Então é muito importante tomar os devidos cuidados, orientar os pais e estar atento às vezes para o discurso que a criança ou que o adolescente traz sobre alguém que sempre dá presente para elas, sobre alguém que pede alguns favores. Então ficar atento a essa situação. A exploração sexual comercial é algo que choca muito a todos nós, porque você percebe que a criança ou adolescente ele é visto como um objeto que está rendendo dinheiro para aquele explorador, para aquele que está aliciando essa criança, aliciando esse adolescente e obrigando muitas vezes que eles realizem isso, né, em troca de dinheiro ou por meio de ameaças também. Falando ainda um pouco mais sobre a questão do abuso sexual, o que é importante? É importante que a gente possa conversar abertamente sobre esse assunto e considerar o que pode ajudar a prevenir esse tipo de violência contra a criança, esse tipo de crime, né? Primeiro, quebrar o silêncio que protege os abusadores. Então, uma das grandes estratégias dos abusadores que acabam abusando de crianças e adolescentes é a questão do segredo. Então, geralmente, ele faz ameaças contra essa criança ou contra a sua família, ou ele pode ameaçar o seu animal de estimação, ou ele pode dizer, tirar o crédito da criança, dizendo, olha, ninguém vai acreditar em você. E ele pede o segredo, não conte para ninguém. Se você contar, isso pode acontecer, eu posso matar a tua mãe, eu posso matar a tua família, ou faz ameaça contra a própria criança, eu posso matar você, ou contra algo pelo qual ela tenha carinho, por exemplo, um animal de estimação. Então, uma das estratégias é quebrar esse silêncio que protege os abusadores. Então, colocar para a criança que existem segredos bons e que existem segredos que não são bons. Então, quando alguém, por exemplo, pede para a criança, olha, nós vamos fazer uma festa de aniversário para tal pessoa, é segredo, não pode contar, tá? Nós vamos fazer essa surpresa para essa pessoa. Isso é um segredo bom, isso é um segredo que está por trás de uma ação boa que vai trazer felicidade. Agora, quando esse segredo ele vem com uma ameaça, ou ele diz que vai fazer mal para alguém, isso não é um segredo bom. Então é importante buscar esse vínculo com a criança e conseguir perceber as manifestações que a criança traz também no seu comportamento. Uma outra forma é criar um ambiente de segurança e proteção para as crianças e adolescentes. Todos nós somos responsáveis. A nova legislação que ele vem dizer que é dever da família, é dever da comunidade, é dever do Estado, é dever de todos nós protegermos, cuidarmos das nossas crianças. Então é importante que a gente possa criar um ambiente de segurança e de proteção, não expondo as nossas crianças a nenhum tipo de vulnerabilidade, a nenhum tipo de ação que possa expor essa criança ao abuso sexual, não permitir que essa criança fique com um adulto desconhecido, não permitir que essa criança
criança dentro das nossas unidades, aquilo que nós já falamos, né? Sempre que um adulto estiver com uma criança conversando ou fazendo algum tipo de atendimento, as portas estejam abertas, num lugar onde as pessoas circulem e conseguem observar. Que as atividades sejam feitas coletivamente, onde todos possam participar. Então é importante nós pontuarmos que há uma progressão do abuso sexual. Então ele pode começar com uma atenção especial com aquela criança, toques indesejados e gradualmente passando para o sexo penetrativo, que aí é no caso a conjunção carnal. Então, na verdade, a gente tem que observar, né? Às vezes o abusador ele começa se aproximando dessa criança, ganhando a confiança dessa criança, muitas vezes elogiando essa criança, colocando, olha, eu sou teu amigo, você confia em mim, né? Eu sou teu amigo, eu gosto de você, começa a tocar o corpo da criança de uma forma inadequada, até conseguir chegar ao grau da conjunção carnal, né? De penetração mesmo. Então, é importante também orientarmos as nossas crianças sobre a questão do corpo. Então, o corpo é da criança. E esse corpo ele precisa ser respeitado, né? A criança ela tem o direito de dizer não a um carinho que ela perceba que para ela não é agradável, né? A criança consegue perceber que há alguma coisa anormal naquela situação, mas muitas vezes se ela não sabe dizer, se ela não sabe nomear, às vezes ela se sente coagida a se manter calada. Então é importante que a gente possa ver os sinais e é importante também que a gente tenha muita clareza de que apesar desse nível de comportamento ir num crescente, esse é um comportamento, em cada um desses comportamentos, você identifica aí uma forma de abuso sexual, no toque, se for contar para a criança alguma história de relação sexual, cada uma dessas fases está ali caracterizado abuso sexual e isso se exige que se tome uma atitude. Então é muito importante que a gente possa ter clareza dessa situação e que a gente consiga de fato proteger as nossas crianças. Muitas pessoas, na questão do adolescente ou da menina adolescente, nós percebemos às vezes alguns relatos de pessoas dizendo, mas essa menina já sabe tudo, mas essa menina está exibindo o corpo dela, então essa menina sabe mais do que um adulto. Esse tipo de fala não justifica nenhum tipo de violência sexual contra as adolescentes. É importante dizer que se a adolescente traz um conteúdo de informação, de sexualidade inadequado, isso significa que ela já foi vítima de um abuso sexual, né? Ela já foi explorada, ela já foi assediada, e é importante que a gente possa perceber o quanto que esse tipo de violência pode trazer de consequência para a vida de uma criança, de um adolescente, consequências muitas vezes para a sua vida toda. Ainda falando sobre a questão da violência sexual, é importante que a gente saiba que existem muitos mitos e verdades a respeito desse assunto. Uma das questões que ainda permeia muito, uma informação que permeia muito a respeito desse assunto é a questão de que o abusador é um psicopata ou é um tarado. Na verdade, isso é um mito. Na maioria das vezes, os abusadores são pessoas aparentemente normais e que são queridas pelas crianças e pelos adolescentes. Uma outra informação é os estranhos, para muitas pessoas, muitos acreditam que os estranhos representam um perigo maior às crianças e aos adolescentes. Na verdade, os estranhos são responsáveis por um pequeno percentual dos casos registrados. Na maioria das vezes, as crianças são sexualmente abusadas por pessoas que já conhecem, como pai, mãe, madrasta, padrasto, namorado da mãe, parentes, amigos, vizinhos, amigos da família, colegas da escola, babá, professor, médico. Uma outra informação que muitas vezes as pessoas comentam é a questão da criança mentir. Então, a criança mente e inventa que é abusada sexualmente. Isso é um mito, porque raramente a criança mente. Apenas 6% dos casos são fictícios e, nesses casos, em geral, tratam-se de crianças maiores que já obtiveram alguma vantagem com a questão de mentir, né, a respeito desse assunto.
geralmente a criança traz um discurso que ele é incompatível com a idade dela. Então, ela traz informações que são possíveis você perceber que aquela criança não teria condições, em seu desenvolvimento normal, de ter aquelas informações a respeito da questão da sexualidade. Então, a criança, ela raramente mente. É importante que a gente possa levar a sério quando a criança traz alguma informação ou quando a criança menciona algo que, para a idade dela, ela não teria, dentro do seu desenvolvimento normal, como ter aquela informação. Isso, na verdade, é um sinal de que aquela criança pode estar sendo vítima de abuso sexual. Uma outra informação, o abuso sexual ocorre, na maioria dos casos, longe de casa, da casa da criança e do adolescente. Na verdade, isso é um mito, né? O abuso ele ocorre com frequência dentro ou perto da casa da criança ou do abusador. Lembrando que, geralmente, esse abusador é alguém próximo que procura obter a confiança da criança e conquistar essa criança. Então, ele pode ser alguém que está na casa da própria criança, um vizinho, um amigo, um parente, ou ele pode estar próximo da residência da criança, por ser alguém exatamente que tenta aí cativar essa criança e conquistar a sua confiança. Uma outra informação as vítimas de abuso sexual são oriundas de família de nível socioeconômico baixo. Isso também é um mito. Infelizmente, a questão do abuso permeia todas as classes sociais, né? Níveis de renda familiar e de educação não são indicadores de abuso infantil, né? Abuso sexual contra a criança e adolescente. Então, não é porque aquela criança está inserida numa situação de nível de renda familiar mais desprovido do que outras, que ela esteja, de repente, ou que só aconteça com ela a questão do abuso sexual. Uma família de classe média alta também pode ter condições melhores para encobrir o abuso e manter o muro do silêncio. Então, o abuso sexual contra a criança e adolescente pode acontecer em qualquer classe social e também com qualquer nível de escolaridade que tenham essa família ou mesmo as pessoas envolvidas nesse grupo familiar. Isso é muito importante nós termos claro e entendermos que todas as crianças precisam ser protegidas, precisam ser realmente orientadas, né? E protegidas por todos nós para que isso não venha acontecer com elas. A questão ainda do abuso sexual, nós temos alguns indicadores na conduta da criança ou do adolescente que são sinais de alerta para identificarmos se essa criança ou se esse adolescente sofreu ou não a questão do abuso sexual, da violência sexual. Então, um dos indicadores são roupas íntimas rasgadas ou manchadas de sangue, isso é um indicador. Enfermidades psicossomáticas. Então, a criança pode trazer aí alguma enfermidade psicossomática que dá sinais ou que grita ao nosso ouvido, deixando aí a informação de que algo não está indo bem, né, de que existe algo errado com essa criança. Baixo controle dos esfíncteres ou constipação ou incontinência fecal. Se essa criança foi vítima de abuso sexual, né, ela pode apresentar esse sinal de conduta. Dificuldade para engolir, se ela foi exposta à questão do sexo oral, né, ela pode ter aí uma inflamação na garganta, ela pode ter algum sinal aí na questão de dificuldade para engolir. DST, as doenças sexualmente transmissíveis que podem surgir, podem aparecer, isso é um sinal bem sério que tem que ser considerado. Dor, inchaço, lesão ou sangramento nas áreas da vagina ou do ânus. Traumatismo físico ou lesões corporais, né, às vezes por ter sido contida fisicamente, ter sido segurada com muita força. Sêmen na boca ou genitais, ou mesmo na roupa da criança, são sinais importantes, indicadores de conduta que a gente tem que estar bem atento, porque eles podem estar aí nos dando informações de que essa criança foi vítima de violência sexual. O comportamento que pode ser apresentado pela criança ou pelo adolescente, caso ele esteja sendo vítima de violência sexual. Posse de dinheiro ou de roupas ou objetos que destoem da sua realidade econômica. Então, uma criança que começa a ter dinheiro, começa a comprar um celular ou um tênis de marca, ou algo que dentro da realidade dela ela não teria condições. Então, alguém está dando esse dinheiro para essa criança e aí é investigar por qual objetivo, né, por qual motivo.
medo do escuro ou de lugares fechados, né? Ela pode estar bem assustada, ela pode apresentar esse tipo de medo, mudanças extremas ou súbitas, inexplicadas do comportamento dela. Então, hora está muito triste, hora está chorosa. Essas mudanças de comportamento extremos, né, precisam ser também observados. Culpa e autoflagelação. Então, a criança se sentir culpada, imaginar que, de alguma forma, ela tenha contribuído para que aquela violência acontecesse, mesmo que ela seja vítima. Então, ela percebe que algo aconteceu ali de muito estranho, algo que não é o natural, que não é o que deveria acontecer, e ela pode se sentir culpada. Lembrando sempre que a criança é a vítima da violência, a adolescente ali que foi vítima pode também sentir culpa. Aversão ou atração muito forte por contato físico, então pode ser tanto aquela criança ou aquele adolescente que não gosta de ser abraçado, como pode ser aquele que solicita o tempo todo esse contato físico. Baixo nível de autoestima e excessiva preocupação em agradar os outros, isso também pode aparecer no comportamento, né? Autoestima realmente com nível baixo, e essa necessidade de agradar ou de aprovação dos outros. Comportamento agressivo, raivoso, então ficar às vezes muito agressiva, bater nas outras crianças, né? Uma forma também dela dar um sinal de que alguma coisa não está bem. Medo ou mesmo pânico de uma certa pessoa, então a criança não gosta de estar perto daquela pessoa, a criança tem pânico daquela pessoa, isso é um sinal que tem que ser observado. Mal-estar pela sensação de modificação do corpo e confusão de idade. Então, nas fases, né, de mudança, não sou nem criança, nem sou adolescente, não sou nem adolescente, nem adulto. Essas fases ficam ainda mais confusas, né, por conta de uma situação de abuso sexual. O medo intenso e incomum de certos lugares, da escola, do carro, de banheiro. Se o abuso aconteceu naquele espaço, a criança pode ter um medo incomum daquele espaço. Regressão a comportamentos infantis, então a criança pode retornar a comportamentos de uma fase anterior à que ela está. Tristeza, abatimento profundo ou depressão crônica, né? Uma tristeza contínua que a criança pode apresentar. Esses são sinais de comportamentos de que aquela criança ou adolescente podem estar sendo vítimas de abuso sexual. Na questão da sexualidade, se a criança ou adolescente são vítimas de violência sexual, existem sinais ligados à sexualidade que podem aí nos demonstrar ou nos deixar alertas para observar se essa criança pode estar sendo vítima de violência sexual. Um dos sinais é interesse ou conhecimentos súbitos e não usuais sobre questões sexuais. Então, a criança não está ainda naquela fase de repente, fazer algumas perguntas, né? E o tipo de pergunta que a criança faz ou que o adolescente faz pode também nos indicar aí que ela pode estar sendo vítima de abuso sexual. Expressão de afeto sensualizado ou até num certo grau de provocação erótica, inapropriado para uma criança. Então, você percebe que aquele comportamento comportamento de provocação, né, sexual ou mesmo de provocação erótica e que é inadequado para aquela idade. Isso também é um sinal de que aquela criança pode estar sendo vítima de violência sexual. Masturbar-se compulsivamente pode ser um outro sinal. Desenhar órgãos genitais com detalhes e características além da sua capacidade etária. Então, a criança ela não teria o conhecimento para fazer esse desenho de órgãos genitais, né, na fase que ela está. Mas ela desenha com características e com detalhes que demonstram que ela já viu aquele órgão, né, genital, e isso demonstra que essa criança foi vítima de violência. Então, é um sinal que tem que ficar muito alerta. O desenvolvimento de brincadeiras sexuais persistentes com animais, ou com amigos, ou mesmo com brinquedos. Então, a criança ela tende a reproduzir nas suas brincadeiras vivências que ela tenha tido, né? Ela reproduz, e isso pode ser também mais um sinal de que essa criança possa estar sendo vítima de violência sexual. Um sinal na questão escolar, na frequência e no desempenho escolar,
que nós podemos observar e que pode trazer informação é a assiduidade e pontualidade exagerada. Então, quando a criança frequenta a escola, ela pode chegar cedo demais ou sair tarde demais da escola. Isso demonstra que ela tem pouco interesse ou mesmo resistência em voltar para casa após a aula. É como se a criança estivesse evitando retornar para sua casa. Então, ela deseja ficar mais tempo na escola, provavelmente para se livrar, né, da situação do abuso, da situação da violência sexual. Isso é um sinal também que a gente pode observar. A questão de queda injustificada na frequência escolar, a criança começa a faltar com frequência à escola, pode ser também um sinal, né, que tem que ser observado. E a não participação ou pouca participação nas atividades escolares, porque a criança fica mais retraída, a criança fica muito tensa, ela fica preocupada com outras questões, ela fica preocupada com o que está acontecendo com ela, tentando processar essas informações, né? E por conta disso, ela acaba não conseguindo se concentrar nas atividades escolares. Então, frequência e desempenho escolar é algo que a gente precisa observar e precisa estar atento, porque podem nos dizer aí se essa criança está sendo ou não vítima de violência sexual. No relacionamento social, o que a gente pode observar é que relacionamento entre crianças e adultos com áreas de segredo e exclusão demais é um sinal de alerta. Então, aquele adulto só fica com aquela criança, aquele adulto só quer estar próximo daquela criança, as conversas daquele adulto com a criança têm áreas de segredo, né? Nós tivemos um exemplo de um caso há pouco tempo no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba, de uma tia que em uma situação familiar ali, numa festa da família, ela conseguiu observar que o padrasto da sua sobrinha tinha áreas de segredo com aquela criança, né? Uma criança que tinha uma deficiência, né? E aquela tia observou e achou aquilo estranho. E quando ela vai investigar e conversa com a sua sobrinha, ela descobre que a sua sobrinha estava sendo vítima de abuso sexual por parte do padrasto. Então foi um olhar atento que percebeu exatamente nessa questão, áreas de segredo, exclusão dos demais, só ficava com aquela criança. Isso é um sinal de alerta. A dificuldade de confiar nas pessoas à sua volta. Então, a violência sexual ela pode fazer daquela criança, daquele adolescente desconfiado demais, né? Então, com dificuldade em confiar, até porque existe o medo de que todos possam agir daquela forma com ela, ou se ela contar que as pessoas possam achar que a culpa era dela, então ela acaba aí tendo a dificuldade para confiar. A fuga do contato físico, aquela criança que ela não quer ser tocada, que ela não quer ser abraçada, né? Porque para ela, aquele tipo de situação de toque físico traz a ela a lembrança da questão do abuso sexual. A tendência ao isolamento social com poucas relações com colegas e amigos, então ela acaba se isolando dos demais, né? Não tendo relações muitas vezes de amizade ou de proximidade com colegas e companheiros. Então, na questão da violência sexual, quais são os hábitos, cuidados corporais e higiênicos que a criança ou adolescente pode apresentar como sinais de que ela está sendo vítima desse tipo de violência? Então, a mudança de hábito alimentar, a perda de apetite, que pode aí caracterizar a anorexia, que é uma doença, né, ligada a um transtorno alimentar, ou o excesso na alimentação, que pode gerar a questão da obesidade. Um padrão de sono perturbado por pesadelos frequentes, agitação noturna, gritos, suores provocados pelo terror de adormecer e sofrer um abuso. A aparência descuidada e suja pela relutância em trocar de roupa. Práticas de delitos. O uso e abuso de substância como álcool, drogas lícitas e ilícitas e frequentes fugas de casa. Nós podemos também observar alguns indicadores na conduta de pais ou responsáveis, né, que possam trazer indicativos aí para nós da questão da violência sexual. Então, qual é o perfil, muitas vezes, dessas famílias? São famílias incestuosas, que tendem a ser mais quietas, que se relacionam pouco com as pessoas da comunidade, os pais são autoritários e, geralmente, as mães são submissas, né? Muitas vezes as mães acabam compactuando com a informação, sabe da questão do abuso, mas se sente muitas vezes impossibilitadas da denúncia por conta de uma dependência financeira ou principalmente de uma dependência psicológica e acaba aí
sendo cúmplice dessa violência e mantendo o segredo dentro da família dessa violência sexual. O autor do abuso tende a ser extremamente protetor, zeloso ou possessivo demais com a criança ou com o adolescente, negando-lhes contatos sociais normais. Então, é aquele abusador que não quer que a criança se relacione muito com outras pessoas, que não permite que a criança saia para passeios, para participar de atividades junto à comunidade. No caso de adolescentes, quando chega numa faixa etária em que normalmente ela poderia estar se interessando por algum outro adolescente, ou naquela situação de paquera, isso acaba sendo proibido, acaba sendo restrito para aquela adolescente, porque esse abusador ele tende a ser muito possessivo e de restringir realmente os contatos sociais. O autor do abuso sexual acredita que o contato sexual é uma forma de amor familiar. Então ele acredita que aquela é uma forma de dar carinho, de expressar o amor familiar, quando na verdade isso é uma violência, isso é um crime contra a criança e contra o adolescente. É frequente que o autor da agressão tenha também sofrido esse tipo de abuso na infância. Então é possível que crianças ou adolescentes que tenham sido abusadas possam depois, em uma idade adulta, também se tornar um abusador. Isso não é uma regra, isso não é determinante na vida de uma criança ou de um adolescente, mas essa é uma possibilidade que também pode ocorrer. E enfrentar dificuldades conjugais. Então, se ele enfrenta dificuldades conjugais com a esposa, ele acaba então direcionando aí a sua relação para a criança ou para o adolescente numa forma de abuso, de violência sexual. Abuso de álcool, drogas, no caso, tendo uma dependência química, uma dependência de álcool, drogas, isso acaba sendo um despertador, para que a questão da violência ocorra. Esse abusador, estando sob o uso de substância, ele pode se tornar violento, pode ter essa ação de violência contra a criança e contra o adolescente também. O que é importante nós lembrarmos e também ficarmos atentos é que nem todas as famílias que tenham esse perfil, com essas características que nós falamos, cometem incestos. É importante também tomar cuidado para não tirar conclusões precipitadas. Então nós precisamos ter uma seriedade muito grande nas nossas ações, e não tomarmos nenhuma atitude precipitada, então julgar que porque determinada coisa aconteceu, o fato é que aquela criança está sendo vítima de abuso, ou aquela família é uma família que abusa daquela criança ou que age com violência. É importante que a gente possa estar atento, ter um cuidado no nosso olhar e ter uma responsabilidade muito grande em tudo aquilo que nós colocamos. Então, ainda falando da questão do abuso sexual, nós temos esse filme aqui, que é o Preciosa. Traz a história dessa menina chamada Preciosa, que sofreu abuso sexual por parte do pai, inclusive tendo aí 2 filhos gerados a partir deste abuso. Nesse filme a gente pode perceber, por exemplo, o que nós falamos anteriormente, que a mãe era conivente com essa violência e que chega um determinado momento que a mãe acaba vendo até a filha como sua rival, como alguém que tirou, ela coloca a expressão, o meu homem, tirou o seu esposo e acabou atraindo a atenção dessa pessoa, que é o seu esposo. Na história da Preciosa, nós podemos não somente ver a questão da violência sexual, mas todo tipo de violência, a questão da discriminação por sua aparência física. Então a mãe dispara contra ela diversas ofensas, diversas formas de violência psicológica, a própria violência física, como nós já exemplificamos aqui, e principalmente a violência sexual. Uma das cenas fortes deste filme é quando a menina, a Preciosa, ela pontua o que é o amor, Ela começa a questionar e ela fala, eu não sei o que é este amor, E ela relata que o amor a violentou, que o amor trouxe para ela uma doença séria, uma doença que em muitos casos vista como algo muito grave. Então é importante, no caso desse filme, a gente pode refletir sobre essa questão e também sobre o papel do profissional. Nós temos ali uma assistente social que acompanha esse caso, essa família, por conta de um benefício que eles recebem do governo, e o quanto que aquela mãe, o quanto que a mãe da Preciosa camufla toda a situação familiar e não se percebe o quanto de violência que aquela menina sofreu. Na questão do profissional, nós temos ainda a diretora da escola, que questiona a Preciosa porque ela está grávida,
e em momento nenhum consegue perceber que aquela menina é vítima de violência. Ainda nós temos também, no caso dos profissionais, o atendimento da assistente social, que acompanha o caso, né, que é onde a Preciosa é levada, e a Preciosa acaba trazendo algumas respostas que também são superficiais aos questionamentos da assistente social. Então, acho que isso pode nos mostrar o quanto que nós, profissionais, que lidamos com a criança e com o adolescente, que muitas vezes é vítima de violência, precisa ter um olhar atento, precisa ter um olhar cuidadoso, precisa ter uma responsabilidade de fato, né, para atender essa criança, esse adolescente, para conseguir identificar, né? Então, por que essa menina engravidou? O que pode estar acontecendo? O que tem por trás dessa situação? Por que essa criança chora tanto na sala de aula? Né? Por que essa criança adormece na sala de aula e não consegue se manter acordado? É importante que esses sinais sejam vistos de fato, com um olhar muito cuidadoso, que a gente não somente venha taxar aquela criança de preguiçosa, ou de chorona, ou de dorminhoca, mas que a gente possa ir além e enxergar de fato o que pode estar acontecendo com essa criança ou com esse adolescente. Um outro filme que traz para a gente informações também a respeito, aí no caso da exploração sexual, é o filme Tráfico de Inocentes. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir esse filme, de debater sobre ele, é bem interessante, porque nele nós temos a voz também dos abusadores, né? Eles relatando e solicitando um perfil de criança, né, para que eles possam ali abusar sexualmente dessa criança. E é importante a gente ver toda a dinâmica e muitas vezes até as autoridades ali envolvidas nisso e sem proteger essas crianças. E ainda nesse filme Tráfico de Inocentes, a gente percebe toda uma rede que se forma para que ali possa acontecer a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Então, são vários órgãos que se unem ali, né, a questão do envolvimento da própria polícia local e um discurso de um dos policiais de que a criança alguém tem que se sacrificar pela família e que a criança tem que ser sacrificada. E na verdade isso é um tipo de crime inadmissível, nenhuma criança pode ser sacrificada diante dessa violência, e é importante que a gente possa proteger ao máximo as nossas crianças e os nossos adolescentes. Que você possa ter essas informações, são informações importantes, são ferramentas importantes que podem nos ajudar, sim, de fato, a protegermos as crianças e os adolescentes que nós atendemos nos programas da Prozis e também nos corpos do Exército de Salvação. Um outro filme que a gente pode citar, que trata principalmente da violência sexual, é o Miss Violência. É um filme que traz uma informação da família, então é uma família onde ocorrem vários abusos, e é muito interessante a gente perceber nesse filme o quanto que é silencioso, o quanto que existe um pacto de silêncio em toda essa família, e diversos tipos, tanto de exploração sexual, quanto de abuso sexual, quanto de violência física, quanto de violência psicológica, e a cumplicidade ali dos membros daquela família que dificulta se romper com esse tipo de violência. Então são filmes que podem nos ajudar a ter uma compreensão melhor, de refletir e até de discutir, né, e refletirmos muito sobre essa temática, sobre a temática da violência contra a criança.